perseguida, acusada pela lei, não vão poder parar-me, nem deter-me, excluída, fora desta sociedade. Roubo, minto e mato, cometo assaltos. A minha vocação revelei, o mal é o meu pecado. Matei o seguinte com um carro. De noite sou outra mulher, vou armada da cabeça aos pés. Sou a Anitta, cometo um crime. Já não me aborreço a chorar, sempre encontro alguém com quem brincar. Sou a Anitta, cometo um crime. Mostrada por um detetive, e já cortei o pescoço a mais de 100. Eu com o meu trauma sei que fazer. Olá malta, como é que é? Cá estamos nós, mais uma vez, mais uma semana. Eu sou a Catarina. Como veem aqui o setup hoje é um bocadinho diferente, que aqui a vossa amiga está de férias, está bem? Veio passear, veio de férias, está. E a minha sabedoria de hoje também não é nenhuma, é só mesmo para... Estou de férias, tchau, não estou cá. Estou aqui na piscina, estou aqui a bronzear-me, apesar de não parecer. Estou aqui com as minhas beach waves, portanto deixem-me estar só, está bem? Essa é a minha sabedoria desta semana. Diz que sim. Exato. E você, meu Pronto. amor? Eu sou o Pedro, não estou na piscina, tenho calor, pronto, coisas de gente humilde, digamos assim. Sincero, nada disso. E a minha sabedoria de hoje é: não tens que atirar as pessoas para debaixo do autocarro, podes simplesmente ser o autocarro. Ai, adorei. Tá bom? Pronto. Adorei. Também. E então, esta semana que começa é você, não é, meu amor? Sim, sou. Então, E vamos bora lá. fazer o quê? Conta. Casinho de Espanha, bem bom. Epá, vamos No jogar? caso chama-se... Não. O meu caso chama-se um xarope difícil de engolir. E não, ninguém foi envenenado aqui. Vocês pensavam que eu agora ia dar sempre títulos bué, logo a dizer tudo. Não pode ser então. Então, olha, Catarina, sabes, a maioria das pessoas tem um plano de carreira, um currículo vitae, um endereço fixo, tentam construir uma vida, mas o Manuel Delgado Villegas, de quem vamos falar hoje, não. Ok? O seu plano de carreira era ser um andarilho, um vagabundo que viajava por toda a Espanha. Uma espécie de nómada digital, mas dos anos 70, ok? E em vez de um portátil, um laptop, a única coisa que ele levava na mochila era uma tendência preocupante para cometer crime. Ai, adoro essa mochila. E claro, então, ele era um verdadeiro turista de Espanha, porque ele nunca estava parado no mesmo sítio muito tempo, mas o seu roteiro não incluía visitas a monumentos, neste caso, né? Em vez disso, era um roteiro de sítios onde a vida das pessoas parava de repente. Ele andava de cidade em cidade, de trabalho precário em trabalho ainda mais precário, e onde parava, costumava haver um problema, ok? Que era ele aumentar a lista de crimes dele. Pronto. E se a vida de vagabundo dele já era estranha, o nome pelo qual ele ficou conhecido é a cereja no topo do bolo aqui. Ou, neste caso, o xarope no topo do bolo. Ai, adoro. O nome por qual ele ficou conhecido era El Arropiero. Agora, para quem não sabe, um arropiero é uma pessoa que vende xarope. Um tipo de xarope muito doce, feito de fruta. É algo que se vende em feiras, uma coisa inofensiva e muito usual naquele tempo, sei lá, xarope patos, feito de coisas naturais, blá blá blá.
O mais irónico é que o Manuel Delgado Villegas nunca vendeu uma garrafa de xarope na vida. Ai, meu ok? Deus. Ele ficou conhecido por causa da profissão do pai. Ok? Ou seja, um dos serial killers mais prolíficos de Espanha, com um método que envolvia asfixia, pedradas e esfaqueamento, ficou conhecido para a história como o vendedor de xarope. Ai, Tipo, meu não- Deus, que sentido. É difícil de inventar algo assim, é? Nossa Senhora. O primeiro crime que a polícia confirmou que era dele aconteceu em Ibiza, em 1964. A vítima foi António de Paula, um rapaz de apenas 12 anos. A história é simples e trágica. Ele estava a ir para casa depois de brincar quando foi atacado pelo arropiero e estrangulado numa zona de mato, ok? O crime foi brutal e aparentemente sem motivo. A polícia na altura não tinha a mínima ideia do que é que tinha acontecido, nem quem é que tinha cometido o crime, ok? Porque, como eu já disse, o arropiero estava em constante movimento. Pois. E só anos depois, através das confissões dele, é que este crime foi resolvido e associado a ele, Ei, ok? coitado. Depois da Ibiza, disco Ibiza, lo comia, moda Ibiza, lo comia. Tinha isso aqui na cabeça, pá, tinha que soltar. Pronto, depois de Ibiza, Death Tour, a tour da morte do arropiero, continua pela península. A vida dele era uma espécie de tour mesmo do crime em Espanha, ok? O seguinte crime confirmado leva-nos até Barcelona, em 1967. El arropiero mata um taxista chamado Francisco da Sousa, de 47 anos. O método aqui é um exemplo da sua criatividade macabra. Ele usou um pedaço de arame e um atacador do sapato para estrangular o homem. Oh, Ok? Isto era uma prova de que para ele qualquer objeto encontrado naquele lugar, naquela hora, servia para matar alguém. criatividade. É tipo a tua mãe quando quer bater e ela apanha a primeira coisa que vê e atira. Sabes? Adorei a analogia, perfeito. É verdade. Tipo, se ela não tiver o chinelo no chão, ela vê o que é que aparece primeiro, que não seja para partir e ela atira para Uma ti, cadeira, diretamente. uma frigideira, Uma bora. cadeira, uma panela, uma vassoura, o que ela apanhar, A ela atira. mangueira, bora. Tal e qual, era assim que ele funcionava. Um ano depois, em Madrid, a sua vítima foi Maria Vila, uma mulher que trabalhava nas ruas. Cara, you Estão a got ver? it? Trabalhava nas ruas. Uhum. Novamente, o estrangulamento foi o método preferido e utilizado, provando que, apesar das viagens e das diferentes vítimas, havia uma consistência na sua brutalidade e na criatividade. Ele era como um relógio suíço, mas em vez de dar as horas, ele tirava horas. Ele tirava vidas. Estás a perceber? Ou seja, ele estava certinho, mas ele tirava, ele não dava. Estás a Exatamente. perceber? Mas estava sempre lá. Exato. Então, estes crimes confirmados já vos dão aqui uma base sólida para a história. Agora, estamos prontos para a parte mais surreal de toda a história, que é a sua captura e a bombástica confissão dos homicídios. A melhor parte é que a sua captura não teve nada de heróico ou dramático. O arropiero foi apanhado por uma coisa totalmente ridícula, o tipo de coisa que nos faz até revirar os olhos, ok? Nossa. Eu vou-te explicar como é que ele foi apanhado. Foi em abril de 1971, em Jaén, e ele foi detido por usar um cartão de identificação roubado. Oh! Tipo, ele matou boa gente e acabam por o prender por andar com um CC Que não de outra dele. pessoa. Exato. Exato. A polícia aqui estava a lidar apenas com um caso de identidade falsa, uma coisa de rotina, né? Mas a conversa, de repente, tomou um rumo inesperado aqui. El arropiero, com a maior das naturalidades, disse, olha, já que eu estou aqui preso, quero só dizer, avisar, deixar aí no ar Deixa aí uma que eu cometi notinha. um homicídio aqui nesta zona. Ai,
Ai, olha, a sabes, eu perceber? estive aqui há uns anos, olha, deixa aí uma notita escrita, eu estive aqui há uns anos e matei uma pessoa. Uhum, Eu já conheço a vossa aldeia como a exato. palma da minha mão. Eu já fiz coisas aqui que vocês nem vos passam Vocês pela nem vos passam cabeça. pela cabeça. Eu, puf, puf, Dava para escrever um livro. mesmo a sério. Então, os polícias, que não faziam a mínima ideia de com quem é que eles estavam a falar, ficaram tipo, what the fuck? Pero que what happened? Que eu arrapo. Foi então que ele soltou a bomba. Foi esse que eu cometi aqui e há mais. Ai, E cometi mais. filho da puta. E ele continuou a contar de forma detalhada e fria sobre dezenas e dezenas de outros homicídios espalhados pela Espanha. A polícia de Jaén, a lidar com um caso de identidade roubada, de repente estava com um dos serial killers mais grandes da história de Espanha ali metido. Ok? Então, ele fez um total de 48 confissões de homicídio. Ok? O que, claro, 48, a gente- 48. Ou seja, a gente já sabe como é que funciona a imprensa. Isto de repente foi tipo, Bom. vamos falar Exatamente. disto. Este gajo é o top. Exatamente. Os psiquiatras estudaram o caso e, em vez de um julgamento, veio um diagnóstico. El Arropiero foi considerado inimputável e foi-lhe diagnosticada uma síndrome psiquiátrica. Seja o que seja Obviamente. que isso quisesse dizer na altura. Obviamente. Pronto. Simples assim, tipo, aparentemente, quando uma pessoa confessa ter matado 48 pessoas, o verdicto aqui não é culpado. É, tens um Tá problema, né? doente. Então não. Então não és culpado, então está tudo fixe, pronto. Triste. O julgamento aqui nem sequer chegou a tribunal, ele foi logo encaminhado para uma aula psiquiátrica de um hospital. O resultado foi que o Arropiero, o homem que confessou ter espalhado o terror por toda a Espanha, nunca foi formalmente julgado ou condenado pelos homicídios mais graves. Em vez disso, ele passou o resto da vida numa prisão hospital, né? Onde ele acabou por morrer em 1978. Até morreu bastante cedo, estás a perceber? Sim. E assim, a história do El Arropiero termina da forma mais irónica possível, com mais perguntas do que respostas. O número 48 ficou na memória coletiva, mas o número de crimes confirmados é bem menor. Yeah. Então, o que ele fez foi gabar-se, que tinha cometido boas cenas, estás a ver? Ganda Perdido motivo. por 100, perdido por Pois, 1000, exato. né? Exatamente. Opá, sério, andar aí a... Nossa. Yeah. Um dos psiquiatras que o avaliou chegou a dizer que a confissão dos 48 homicídios era a forma do Arropiero se sentir importante, de ter uma identidade, ser a estrela, ser a prota, estás a perceber? Exatamente. Era a sua maneira tipo de dizer, ok, eu sou um vagabundo, mas sou o vagabundo mais prolífico de Espanha, estás a Exatamente. Deem-me entender? atenção, porque o que eu quero é ser o centro Exatamente. das atenções. Olhem para mim, que eu sou muito bom. Exatamente. Então, El Arropiero era o tipo de pessoa que, se ele apanhasse um peixe, ele ia dizer que tinha capturado uma baleia. Ok, Estás a perceber? exatamente. Então, tipo, no final das contas, nem sequer o conseguimos levar a sério. Então, fica aqui o mistério realmente de quantos crimes é que ele cometeu e a prova de que, por vezes, a realidade é mais estranha, mais frustrante e mais louca que qualquer ficção, ok? Que exista, ok? Então, no meu caso, a Anitta foi presa ao hospital psiquiátrico. Certo. É bem, exato. E haviam aqui detalhes que eu não consegui confirmação, mas que eu li bastantes vezes, mas eu decidi não pôr, que era, ele era incluso gigoló. Oh! Não era gigoló, mas era prostituto, ele dormia com homens para sacar manis. Magitas. Estás a perceber? Yeah. O curioso é que ele nunca matou com quem se envolvia e, dentro da sua loucura toda, a maior preocupação dele era que pensassem que ele era homossexual. Eu não sou homossexual, eu não sou Nossa. homossexual, eu não sou homossexual. Yeah, essa era a sua preocupação A principal. obsessão dele aqui. era... Nossa. Exatamente. E nada, é você. Agora, eu já sei que fui rápido, taca, foi os meus 15 minutos, está maravilhoso. Mas, epá, era um caso que tinha muita merda e eu decidi
compactar bastante e, pronto, falar-vos dos maiores serial killers que Espanha alguma vez teve. E nada, é você. Conte-me coisas. Estás desligada. Gostei muito do seu caso, by the way, obrigada. Obrigada, sim. Amor, isto é o meu sumo de maracujá. O sumo de maracujá chama-se maracujão. Eu já sei o que é isso. Chama-se maracujão, tá? E ainda estou à espera de patrocínios, ok? Desgraçada. Esse patrocínio não chega. Já sei. Mas pronto, vamos passear a Évora, amor. Vamos ao Alentejo, ao calor. E vamos falar do Francisco. E o Francisco é um nome fictício, que é para proteger a pessoa, não é? Motivos de segurança. E vamos então perceber porquê, não é? Então vamos... Portanto, nos anos 80, o fim do colonialismo ainda era uma coisa recente, não é? O Francisco tinha lutado em Angola, do lado dos portugueses, e antes de vir para Portugal, ele trabalhava para uma portuguesa. Sempre a tratou muito bem, ela não sabia falar... Pergunta. O Francisco era que cor de pele? Para a gente... Era negro. Ok, eu estava a entender, mas queria deixar... Explícito, sim, porque eu não fui explícita. Normalmente não penso de estar a ver. Isso não interessa para nada, normalmente. Exato. Não tem que interessar, mas pronto. Mas sim, portanto, o Francisco era angolano. Antes, para especificar, que eu também não expliquei bem, tens toda a razão. Antes de irmos a Évora, vamos a Angola, porque foi onde ele nasceu. Ele fez lá a tropa, lutou lá ao lado dos portugueses, trabalhava lá com uma portuguesa que sempre o tratou super bem e ela não sabia falar angolano, então ele fazia as traduções. Portanto, ajudava ela a traduzir, fazia vários serviços por mês e ela dava-lhe cerca de 300 escudos por mês. Ele dizia que era o suficiente para se vestir, porque ele não precisava de comprar comida porque tinha em casa da mãe. Ele trabalhava de manhã à noite e quando regressava à casa era em Quipeio, o Ambo, eu espero estar a dizer isto bem. A senhora, a patroa, era tipo, bate às 4 da tarde e era, vai para casa, o teu turno acabou hoje. Ele diz que basicamente foram os portugueses que o educaram, não é? Porque ele nunca teve estudos e então acabou por ter a ajuda desta senhora e da família dela, não é? Então diz que foi criado por portugueses. Ele chegou a dizer, graças a Deus, no tempo do Marcelo Caetano tratavam-me bem. Até aos 25 anos, a sua vida era o campo, ok? A patroa dele voltou para Portugal, casou, voltou para Portugal, quando estourou a Guerra Civil, e deixou-lhe lá em Angola uma loja, a loja, que era onde eles vendiam tudo, era tipo tabacos, peixes, carnes, era tipo uma mercearia, uma drogaria, uma peixaria, era tudo ao mesmo tempo, estás a ver? Uma daquelas lojas de tudo. Foi mesmo do tipo, olha, toma a chave, vou-me embora, vou para Portugal, é tudo teu, pronto. A coisa é que o Francisco foi assaltado várias vezes. A partir do momento em que a família saiu de lá e ele ficou com aquilo, assaltaram-lhe a loja imensas vezes. Então ele pensou, ok, vou para Portugal, mãe, queres vir comigo? E a mãe disse que não, é daquelas velhinhas tipo, não, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. O irmão dele, que entretanto faleceu também, acabou por ir com ele. Pronto. Eles foram até ao norte de Portugal, onde começou a trabalhar numa vacaria. E ele primeiro ganhava tipo 5 contos, depois o patrão lá lhe dizia que ele trabalhava muito bem, gostava muito bem tratava muito bem dos animais, começou-lhe a pagar 12 contos por mês. E estava tudo a correr muito bem, durante 11 anos, ok? Até que a irmã e o cunhado deste patrão dele levaram-no para trabalhar numa quinta em Évora. Os novos patrões eram, na altura, aquilo que o Francisco chamaria de amigos, porque ele já tinha algum contacto com eles por causa do patrão, não é? Eles tinham 2 filhos, na altura ainda namoravam, e então foi do tipo, olha, a gente vai viver para Évora, temos lá uma quinta, estamos agora a começar a vida, precisamos de ajuda, a gente faz de contrato, a gente paga ordenado, vem connosco. Pá,
ok, tudo bem, tipo, olha, vamos, né, é assim, o que é que significa trabalhar? Significa que eu vou-te prestar um serviço e tu vais-me pagar alguma coisa em troca, Claro, certo? exatamente. E a partir do momento em que tu me prometes um contrato e me prometes um ordenado, ok, pa'lante, né, tipo, bora, segue, Já. né, e então Tirar nisto- pa'lante, exatamente, e então, passa um mês e não há ordenado, passa 2 meses e não há ordenado. Só que o Francisco ali, sozinho, foi-se sujeitando à cena, não é? E a coisa é, ele tinha documentação de refugiado. E ele deu estes documentos aos patrões com a promessa que eles iam regularizar toda a documentação. E foi então aqui que a coisa, sim senhora, se deu para o torto. Ele estava Claro. constantemente a pedir os documentos, não é? Isto era-lhe sempre negado. E sem esse documento, que nunca voltou para o bolso do Francisco, atenção, nunca ninguém mais lhe ia dar Foda-se. emprego, não é? Até que certa vez ele chegou até a fugir da quinta. E isto durou tipo 1 dia, 2 dias, né? Ele foi ter com pessoas que conhecia e as pessoas diziam-lhe do tipo, nós até somos amigos, mas tu não tens documentos, eu não te posso contratar, eu não te posso dar trabalho. E ele ouviu a quinta, tipo, aquilo imensas vezes. Voltou então para a quinta, Yeah. a pé. Quando chegou à quinta, a patroa que não lhe pagava viu e começou a chorar do tipo, ai meu Francisco, porque é que tu te foste? Que eu precisava tanto que tu me desses ali de comer às cabras e não sei o quê. E ele virou-se e disse, então mas estás a chorar porquê? Precisavas assim tanto de mim porquê? Não me pagam? E ela respondeu-lhe, Yeah. nós vamos arranjar uma solução. E nunca arranjaram nenhuma solução. E foi aqui que começou Obviamente. toda uma vida de escravatura. Os patrões não lhe compravam roupa, eram as outras pessoas que, pronto, os tais amigos ali da zona, né, que lhe davam umas roupas de vez em quando, uns sapatos de vez em quando. Ele tinha um quartinho com casa de banho, mas comia na cozinha com os empregados, portanto nem casa tinha. A patroa é que limpava a casa, mas a uma certa altura também havia lá uma rapariga ucraniana a fazer esse serviço de limpeza, que acabou por se despedir por não ser paga. Portanto, isto não foi uma Claro. coisa que aconteceu com o Francisco. Isto com esta família era uma cena recorrente. Assim, pelas descrições dele era um bocado difícil explicar a riqueza da família, o tipo de quinta que era, o que herdade que era, quais eram os negócios que os patrões tinham. Aquilo que o Francisco diz é que eles compravam e vendiam gado, mas ele não sabe muito mais que isso. Tinham amigos que andavam sempre tipo dentro e fora da quinta, e então eu no fim vou-vos mostrar aqui um vídeo porque eu gostava que vocês ouvissem o Francisco a falar. E nesta entrevista pergunta-lhe, então, mas nenhum dos amigos, nenhuma dessas pessoas que entrava e saía da quinta, nunca ninguém entrou em sua defesa? Será que nunca ninguém se apercebeu do que é que se estava a passar? E ele diz que havia pessoas que chegaram a virar-se para o patrão, né? E diziam, então, mas olha lá, tu não tens vergonha de não pagar ao homem? E o comentário, ou seja, a resposta do patrão era sempre do tipo, muita gente antigamente arranjava os empregados assim, a trabalhar de graça. Ou seja, lá está, na cabeça dele era uma coisa normal ter empregados ali a trabalhar de graça. Opa, isso é uma coisa que me toca às veias tanto. Tu sabes que eu sou bué sindicalista. Está-me a dar uma vontade de dar uma pasada na cabeça dessa pessoa, dois, tipo já. yeah. Tipo agora. Yeah. É assim, ao Francisco, ele nunca sequer lhe passou pela cabeça ele tipo pegar num telefone e fazer queixa às autoridades, né? Assim, ele tinha medo, ele não sabia a quem recorrer, ele estava ali completamente sozinho. Ele chegou inclusive a contar a uma tia que vivia no norte e que ele não via essa tia já há uns 24 anos, ele chegou a contar à tia o que é que se passava, disse-lhe exatamente onde é que era a quinta e nunca ninguém apareceu, ninguém o foi ajudar. Nunca nada. Então, amor, durante 26 anos, o único dia de folga deste homem era o domingo. Ele nunca teve férias, ele trabalhou sempre sem horários, ou seja, ele tipo, eram, por exemplo, no verão, 5:30 da manhã, estava na horta, que era para regar a horta antes de vir o calor, estás a ver? Acabava o dia já depois do pôr do sol, às vezes até à meia-noite, se o patrão precisasse do trabalho dele, e durante 26 anos este homem viveu assim. 26 anos. Em 26 anos eu nunca vi 5 tostões. 0.
Zero. Agora imagina a vida deste homem. Ele diz que ao domingo sentava-se no quarto a ouvir a rádio, que ao menos ali podia escolher, era a única hipótese de escolha que ele tinha, porque tudo o resto, as horas de comer, o que ele vestia, quando é que ia para a cama, o que é que ele ia fazer, era tudo dado, esses horáriozinhos todos, era tudo dado pelos patrões. Ele diz que os patrões nunca o escravizaram, escravizaram no sentido de... Ai, não é esta a palavra que eu quero. Nunca foram racistas, porra. Nunca foram racistas com ele na maneira de o tratar. Não lhe batiam. Ele diz também que não lhe batiam. Que os maus tratos eram então outros. Do tipo, não o levarem ao médico. Só mesmo se ele tivesse a cair para o lado a morrer é que o levavam ao médico. E ele, coitado, pobre coitado. Mas como é que alguém se sujeita a isso tanto tempo, Catarina? Também é um bocado... Vou-te ser honesto. Também é um bocado de falta de vontade. É, porque imagina, não sabes. Aquilo que eu... Desculpa, estou a falar com o gato. Não és tu, não. Não saltes. Não, tipo, é que ele ontem subiu para o meu colo e arranhou as pernas todas. Eu tenho as pernas desgraçadas. Eu não salto. E então é por isso que eu estou a dizer. Não saltes tu, nem salta o Léo, nem salta ninguém. Sai daqui, Léo. Vai lá, vai dar uma voltinha, por favor. Desculpa aí, mas eu estava a dizer. Como é que é possível? 26 anos também é um bocado de passividade por parte dele. É. Porque a coisa dele a vida dele era a vida de campo. Era a única coisa que ele conhecia. Então ele deixou-se ficar e foi-se acomodando, pronto. Mas como há esses que não pagam, que estão a explorá-lo da vida do campo, ainda a dia de hoje, há tantos mais de campo que contratam pessoas sem documentação e para fazer um trabalho decente e são pagos. E dão-lhes casa e coisas assim, tipo, claro, os bons, né? Ou seja, também haveria nessa altura, digo eu, não sei. Estás a perceber? Mas, 26 anos é uma passividade muito grande. Não, e a cena é que os patrões, lá está, eram tortos. Olha, por exemplo, uma vez a patroa ligou para um armazém a pedir roupa que era para ele, para o Francisco e para ela própria, para a patroa. Mas ela fingiu que era a mulher do Francisco. E o Francisco diz assim, então, mas a senhora que veio entregar a roupa, né, chegou-se perto de mim e disse-me assim, a sua patroa pediu para eu arranjar roupas para si e para a sua esposa. E ele disse, desculpa, a senhora está enganada, eu não tenho esposa, eu não tenho mulher, não é? Isto porque ela sabia que o Francisco era solteiro. O Francisco foi para ali novíssimo. O Francisco nunca namorou na vida inteira. E então ele, chateado, confrontou a patroa e disse, mas como é que tu foste mentir a dizer que era preciso roupa de senhora? Mas pediste essa roupa para mim, para ti, mas o quê? Chamou o marido dela e o marido deu razão ao Francisco e ainda enxertou na mulher. Ali em frente ao Francisco e tudo. Portanto, ou seja, é este o tipo de pessoas, estás a ver? E lá está, depois o jornalista chegou a perguntar ao Francisco, então, mas nunca namorou mesmo? E ele disse assim, mas eu dou o quê à namorada? Se eu não ganhava nada, eu casava e depois era ela que trabalhava para mim. Nem pensar. Tadinho. Mas pronto, lá está. Depois ele nunca conseguiu dizer aos patrões o não é? Que ia ficar sem trabalho, que ia ficar sem trabalho, que não ia conseguir trabalhar, não nada. Um dia ele simplesmente pensou, eu estou a ficar velho, estou já com quase 60 anos, um dia eu vou deixar de trabalhar, já não vou poder mais trabalhar, portanto aí eles vão me mandar embora e pronto, e não vão precisar mais de mim, né? Claro. Nisto, lá está, ao fim de várias tentativas, ele foi falar com uma amiga que lhe disse, olha, vai ali falar com o senhor do armazém porque ele vai-te conseguir ajudar. Eles lá ganharam confiança ali um com o outro e não sei o quê. E o rapaz disse-lhe então, olha, faz aí as malas, arruma as coisas que daqui dá-me uns tempos para eu organizar as coisas e então eu vou-te buscar e vamos para outro sítio. E nisto então houve um dia que apareceu a GNR bateu à porta e a dona, a patroa, virou-se e disse, não, mas ele não está aqui, ele saiu com o meu filho. Ele saiu com o meu filho. Mas nisto o Francisco estava em casa e ele deu conta, então segundo aquilo que ele diz, ele tipo saiu por trás e ficou na estrada à espera que a polícia passasse e o apanhasse e levasse então
a cena, ele diz que... É que ainda por cima são uma cambada Yeah. de merdas, pá. mas são mesmo. Fogo. Mas é que eram mesmo merdas. Ele diz que... Ele diz que a única coisa que teve pena no meio disto tudo foi o cão. Porque havia lá um cão que ele adorava e ele acabou por ficar sem o cão, né? O cão ficou lá. Pá, pega no cão e vai-te embora com o cão. Ai, mas era o que dava Cara vontade podre. de levar o cão, pá, porra. Mas pronto, ele diz que lá está, que acabou por se ir deixando ficar e acostumou-se e deixou-se ficar. Entretanto, lá veio a GNR, salvou-o graças à tal rapariga que o disse para ir ao rapaz do armazém e não sei o quê, está a ver? A parte que eu acho triste é que o Francisco morreu em 2015 e ele não chegou a ver sequer o julgamento do caso, porque esta família foi julgada dia 20 de outubro de 2016. E Graças a Deus. foi. Não que tenha valido muito, mas tenho pena que o Francisco não tenha visto isto. O advogado da família, depois de analisar o acórdão, disse que ia a recurso, porque os clientes estão muito indignados, não é? E que a alegação do advogado era um indivíduo acolhido por esta família que nunca se queixou. A quinta nem tinha um portão, ele era livre de sair e até saía com frequência. Eu acho que isto não é desculpa para tudo aquilo que os gajos fizeram, porque roubaram a documentação toda, epá, e aquilo foi uma cena psicológica ali na cabeça daquele homem a vida toda, né? Enfim, olha, o tribunal absolveu a família do crime de tráfico de seres humanos. Eles sabiam que constrangiam o ofendido na sua liberdade e dignidade com o objetivo de obter vantagens económicas do seu trabalho e que o reduziam à condição de escravo. Portanto, eles acabaram por ser, sim, culpados de escravizar, né, uma pessoa. De acordo com o tribunal, o Francisco sofria de um atraso mental leve e os arguidos tratavam-no de forma degradante e desumana, considerando que tal tratamento era o adequado ao seu déficit cognitivo, explorando, conscientes de que ele se sentia e estava limitado na sua liberdade, incapaz de fugir da quinta, dadas as circunstâncias em que vivia. Os filhos... Cara, é que ainda por cima aproveitaram-se assim de uma pessoa completamente. Com discapacidades. Ai, completamente. Que nojo de pessoas. Os filhos deste casal também foram condenados por detenção de armas proibidas. E porque, ou seja, eles eram crianças quando o Francisco foi para lá, mas eventualmente já tinham quase 30 anos e continuaram a compactar com esta atitude da parte dos pais. Cúmplices. Portanto, Sim, são cúmplices disto tudo. O tribunal disse ainda que esta família reduziu o Francisco a coisa sua e a um estado de sujeição total, tratando-o como um ser destituído de dignidade humana. O Francisco, desde que saiu desta casa, ficou aos cuidados da Associação Saúde em Português e foi com eles que ficou até ao final da vida. A família foi condenada, então, por escravizar esta pessoa. Ainda andaram aqui uma data de tempo, para a frente e para trás, porque os advogados ainda contestaram e depois foram e contestaram e foram e o caraças. Mas pronto, mas assim ficou e basicamente no fim esta família teve que pagar uma indenização a uma pessoa que já tinha morrido e está a andar de moto. Ei, com caraças. E assim ficamos. Que nojo. E foi assim. Que nojo de país. Portanto, a minha Anitta não foi presa. As minhas Anitas escravizaram um ser humano e não foram presas. Que triste. É uma tristeza. Isto. Eu estou... Vou-me calar. Que ele vai dizer as neiras. Vou-me calar, que é o melhor que eu posso fazer. Tá bom, então. Pronto, olhem, amigos, é isso. Esta semana não tenho mais. Mas estou... Foi bom. Olha, trouxeste uma coisa bastante diferente. Gostei. Acho que nunca tinha... nunca tinha... Não morreu ninguém, assim, não houve facadas, não houve nada. Está tudo... Está fixe. Exato. Não houve facadas, tá nem... Para a próxima se calhar já há facadas. Mais provável. De certeza absoluta. Pronto. De certeza absoluta, claro. Ok. Olha, tens alguma então, historinha do Léo para contar?
Não, só te contei que ele deixou umas pernas feitas um Cristo ontem. Verdade. E tem uma casa de banho nova, não é? Ao saltar. Sim, tem uma casa bem nova que parece uma casa. Eu vi aquilo e disse: eu também quero cagar ali. Eu quero cagar isto está ali. maravilhoso. Adorava cagar ali. Está bué giro, está bué fixe. Eu sei lá, eu estou a mimar o bué este mês, o que não se acostume, porque acaba-se o seu subsídio de férias, acabou-se a festa já. Ele vai achar que é Natal. Cada vez que chegar o verão, ele vai dizer: Exato. oh, é Natal, vou receber prendas. É, né? Pronto. No Natal há outros subsídios, se calhar recebe. Nada, pronto. e foi ao cabeleireiro no outro dia. Ai, fui mimado. lá, fofinho, e tipo meio gato, tirámos meio gato de pelo. Ai, meu Deus, metade do Léo foi fora. Mesmo a sério. E nada, E a nada. Catarina quer likes, quer comentários. Ela quer muito comentários, porque vocês ultimamente andam com preguiça, não estamos a entender aqui qual é a cena, tá bom? Pronto. A Catarina quer follows, a Catarina quer shares, a Catarina quer que tu dês ao sininho para receber as notificações quando a gente publica um episódio, e a Catarina quer 5 estrelas no Spotify. Se for menos de 5, não dês. E se eu vou deixar aqui, se o teu propósito de vida é estar na internet, no Spotify, no Instagram, no Facebook, de certeza, porque no Facebook tu estás, de certeza, se o teu propósito de vida é o que eu vou dizer a seguir. No Facebook, no X, no raio que te aparta, estás a perceber? Nem tus muertos. Se o teu propósito de vida é marrar contra a esquerda, que é aquele tipo de coisas que é tipo, olha, sei lá, caiu uma palmeira em Ibiza e matou uma pessoa. É que foi a esquerda que tu defendes, a culpa é da esquerda. Estás a perceber? Olha, foi um foguetão à lua e ficou lá perdido. A Laika, quando a Rússia mandou para o espaço, a culpa é da esquerda, Catarina. Portanto, se o teu propósito é defender, é amarrar contra a esquerda, a única coisa que tu vês mal é a esquerda no mundo, que estás assim, como aos burros. Epá, deixa de seguir. Se tu já viste que este não é o teu entorno, não escutes, meu. Está tudo fixe. A gente perde um foda, a gente vai dormir igual à noite. Por cada um perdido, a gente ganha 5 mais. Não sei se estás a entender. É mais ou menos assim. Claro que não estou a entender. Depende do mês. Às vezes até 10. Por cada um perdido, a gente ganha 10. Né? Estou-me a chatear, mas é que é mesmo assim. Deixa de amarrar com a esquerda no nosso podcast. Epá, tu queres ouvir um podcast de direita? Pá, busca, de certeza é merda que não falta. É merda que não Exato. Falta. Estão os criptobros, estão os machistas, está o paneleiro, numeiro, está essa gente toda, tá? Então tu podes ir para lá, faz um shift no teu algoritmo do Spotify para que te comece a sugerir coisas com as quais tu não amarras. E pronto, já está. Agora, não venhas a amarrar aqui com quem trabalha, com quem está a trabalhar e com quem diz coisas que são coerentes com a humanidade e a sociedade. Exatamente. Está tudo bem? Pronto. Já deu Tá um o recado dado. Nem te deixa falar, mas eu estava mesmo chateado com isso. Tinha que ser. Isto tinha que sair. O recado está dado, amigos. Por isso, olha, até para a semana. Exato. Olha, besito, gente Adiós. guapa. Bye. Tchau, Maricana. Tchau. Bye. Olha, se me queréis... Irse! Tchau, Anitta.